Bom, salve, salve. É, começar a fazer uma, tentar pelo menos fazer um videozinho de resumindo para ajudar e também para uma forma de revisar, né? Porque é bom. O que eu vou falar hoje é sobre endereçamento. Aqui eu tô com meu caderno. Eu vou dar uma lida, mas também vou dar tipo umas demonstrações no quadro e também dar algumas noções de coisas que eu entendi que talvez possa ajudar, certo? Ah, tá, molhei meu caderno. Legal. Ai, cadê? Tá, então, vamos começar. Só botar assim. Vai começar a falar sobre, na verdade, o que eu vou falar sobre hoje, no caso, é sobre endereçamento de proteínas e o processamento que ocorre nelas. Igual no RNA mensageiro, quando acontece a transcrição, ocorre um processamento do RNA mensageiro, e o que acontece? Acontecem modificações na estrutura dele para, tipo, essas modificações são para preparar ele, porque não está pronto, preparar ele para o processo de tradução, de segurança dele, no transporte onde ele sai do núcleo para ir para o citoplasma. O envelhecimento de proteínas, ele é basicamente a mesma coisa, é a mesma coisa do processamento. Não, não são os mesmos mecanismos, mas é o mesmo conceito. Qual que é? Grande parte das proteínas que elas são feitas, na verdade, o nome não é nem proteína em si. Quando ocorre o processo de tradução, ocorre o processo de síntese de polipeptídeos. O que seria um polipeptídeo? Polipeptídeos são cadeias peptídicas, só que são várias. Por isso que é o termo poli. Uma proteína nada mais é que são várias sequências de peptídeos, entendeu? Então, é basicamente isso. Aí o que acontece? Quando está sendo feito esse polipeptídeo, no final que vai gerar essa proteína, primeiro essa proteína é, ela pode se contorcer em si mesma. É um processo chamado enovelamento, que é feito por uma proteína. Ela pode fazer esse processo sozinha, mas ela também pode fazer esse processo através de ajuda de outras proteínas, que são as chaperonas e as chaperoninas. Elas ajudam no outro processo também, mas tem essas proteínas que elas ajudam nesse novelamento, que é para ativar a sua forma. E uma coisa que a gente tem que saber aqui é que quando uma proteína ela é sintetizada no processo de tradução, ela não está pronta para. Não, nem todas, na verdade, nem todas estão prontas para exercer a sua função. Por exemplo, proteínas da membrana plasmática. Elas são feitas no citoplasma. Só que elas só vão exercer a sua função quando elas estiverem na membrana plasmática. Então, quando ela é feita no citoplasma, ela não está pronta ainda para exercer a sua função. Ela não está nem na sua forma ativada e ela nem está no local. Então, é, algumas proteínas elas ficam no citosol, que são proteínas que elas já estão ali prontas para exercer a sua função. Por exemplo, eu não sei, mas eu estou dando uma ideia de que, por exemplo, proteínas no citoplasma pode ser exemplo proteínas do citoesqueleto, que são proteínas que estão no citoplasma, como por exemplo, acho que era tubulina, alguma coisa assim. São proteínas do, não lembro quais eram as proteínas, dos microtúbulos, de actina, por exemplo. São proteínas que estão no citoplasma e que já vão exercer sua função lá. Mas tem outras proteínas que não exercem sua função primeira, não exerce sua função primeiramente. Elas precisam passar por mudanças na sua estrutura. Pode ser adição de alguma coisa, pode ser remoção de outra coisa, e elas precisam ser endereçadas para o seu local de atuação, entendeu?
E esse endereçamento, ele também é uma modificação, porque a célula, ela não vê e ela não pensa, ela não sabe diferenciar o que, por exemplo, eu sou uma célula, eu estou aqui no citoplasma, estou fingindo que eu estou célula. Eu sou uma célula, estou fingindo que eu estou citoplasma aqui e quero atrás de uma proteína, proteína citoplasmática. Só que eu não sei qual que é. É tipo, eu não consigo ver, eu não sei, sabe? Como é que a célula sabe qual proteína que ela vai levar para a sua área de atuação? Através de mudanças na estrutura. Ela vai identificar através da diferença estrutural de uma proteína para outra, entendeu? Então, é basicamente esse que é o conceito primordial. Tem diferentes tipos de endereçamento para diferentes tipos de organelas, certo? Qual que é a importância do processamento de proteínas? Aqui eu já falei. Aqui é mais um outro conhecimento que grande parte a gente sabe que cada códon sintetiza cerca de 20 aminoácidos que a gente conhece. Só que isso não é a realidade quando você vê a estrutura de uma proteína. Na proteína você tem diversos outros tipos de aminoácidos diferentes ali. E essa diversidade é resultado de mudanças pós-traducionais, que são essas mudanças que a gente vai ver. Aí eu falei que pode ter remoção, por exemplo, aqui ele vai citar, mas não, depois eu falo. Pode ter a adição de acetil, de fosfato, de metil, carboxil, de várias coisas que vão influenciar na área que ela vai atuar, porque ela vai sofrer essa modificação e a célula vai reconhecer, pô, ela está com isso aqui, é como se fosse um endereço. Quer dizer, é um endereço, né? É um endereço. Mas ela reconhece como endereço. Pô, ela está com isso aqui assinado. Então, se ela está com isso aqui assinado, ela vai para esse local. Então, a gente leva para esse local. Entendeu? Falei, beleza. Tá. Quando é que o processo de endereçamento se inicia? Quando a gente fala assim, parece que ele ocorre quando o polipeptídeo já está pronto. Mas, na verdade, não. O processo de endereçamento ele ocorre durante a tradução, ele pode ocorrer durante a tradução e termina quando o polipeptídeo já estiver pronto, já estiver saído do ribossomo, ele já saiu do ribossomo e aí o processo de, do processamento termina. Beleza. Em eucariotos você pode ter dois destinos. A proteína. Ela pode estar no citosol, certo? Ela vai permanecer no citosol. Ou ela pode ir para. Na verdade, em eucariotos tem outros destinos também. Só que no livro está falando dois, mas na verdade são outros. A proteína pode ficar no citosol. Ela pode ir para a mitocôndria, onde lá ela vai exercer sua função. Ela pode ir para o cloroplasto, ela pode ir para o peroxissomo, ela pode ir para o retículo endoplasmático, para o complexo de Golgi, para o lisossomo, pode ir para a membrana plasmática e não só pode permanecer dentro da célula, mas como ela pode ser extracelular. Existem proteínas que são extracelulares, que exercem a função fora da célula. Pode ser como sinalizadores moleculares para favorecer a comunicação entre células, certo? Aqui eu falei, na verdade, aqui são dois destinos quando o ribossomo ele está solto no citosol. Ele está solto, ele não está associado a nenhuma membrana. Porque, por exemplo, em bactérias tem ribossomos ou polissomos que eles estão ligados à membrana. Em bactérias, se eles estão associados à membrana, por que eles estão associados à membrana? Porque, porque provavelmente ali é um processo de cotradução, ou seja, acontece durante a tradução, onde as proteínas gerais da tradução elas já vão diretamente para a membrana. Igual é no nosso também, que tem ribossomos que estão ligados no retículo endoplasmático. E aí está um negócio que o professor falou e que é interessante falar,
que quando a gente fala sobre retículo endoplasmático, geralmente ele fala do retículo endoplasmático rugoso e liso. Só que na microscopia eletrônica, quando você vê o retículo endoplasmático, retículo endoplasmático rugoso, na verdade, o que que acontece? Ele não é uma organela em si. Na verdade, o ribossomo ele não é uma organela em si. Por quê? Porque o ribossomo ele é uma molécula, ele é um complexo ribonucleico. Ribo é ribonucleico? Não, calma. Ele é uma mistura de proteínas com riboenzima, sabe? Ele não é uma organela, porque uma organela é uma é uma estrutura que ela possui membrana. O ribossomo ele não possui membrana. Então, ele em si não é uma organela. E o retículo endoplasmático rugoso, ele não é uma organela que está constantemente presente na célula. Na verdade, o retículo endoplasmático rugoso é quando o ribossomo ele não está solto no citosol e ele está acoplado à membrana do retículo endoplasmático, porque aquela célula provavelmente está fazendo algum metabolismo de produção de alguma proteína e nesse estágio, quando foi feita a microscopia, viu que o retículo plasmático estava cheio daqueles pontinhos pretos, viu que ali naquele estágio você tem ribossomos associados ao retículo plasmático, mas eles podem se desassociar e aí virar o retículo endoplasmático só. Ou seja, o rugoso ele não é constante, sabe? Ele não é uma organela própria em si. Ele vai variando. Então é melhor você falar retículo endoplasmático que retículo endoplasmático rugoso, porque não existe rugoso uma organela constante, sabe? Beleza. Aí, essas modificações ligadas à membrana, elas são mais extensas, porque elas vão passar por processos, é, são modificações mais extensas, porque a partir dali elas podem ser endereçadas a outros lugares e vai sofrer várias modificações. A do cloroplasto, mitocôndria e peroxissomo, elas são mais específicas, elas não são tão complexas porque elas já são direcionadas para a sua organela específica. A do retículo plasmático, não. Ela é tipo um correio, sabe? Onde entrou ali e ali vai sofrer diversas modificações que depois vai para o Golgi, e o Golgi a gente sabe que ele é responsável pela produção de vesículas, onde ele vai favorecer esse transporte, certo? Transporte de não só proteínas, como porrada de outras coisas. Mas ele que vai favorecer esse transporte. Ali vai passar por também outras modificações que são importantes, né, para o seu endereçamento. Bom, iniciando, falando das modificações pós-traducionais seriam depois da tradução. A gente tem a clivagem proteolítica. Aqui tem alguns exemplos dessa clivagem. Uma coisa que pode acontecer na proteína é a sua clivagem, na forma ou de ativá-la ou de eliminar um resíduo que não é necessário. Por exemplo, aqui você toma um exemplo da remoção do N-formilmetionina. O que acontece? A gente sabe que nos eucariontes o primeiro aminoácido a ser feito é a metionina. E, e nas bactérias é a formilmetionina. Aí nas bactérias ocorre a remoção desse grupo formil. Só que nem toda proteína começa com metionina nas bactérias. Essa metionina ela é removida, talvez por sua ativação ou uma forma de eliminar esse resíduo por alguma questão da própria bactéria. Então, ocorre a remoção de todo esse N-formilmetionina através da ação da aminopeptidase. Aminopeptidase, o que, que é? Amino, peptídeo, ou seja, vai sair no grupo amino, certo? É um aminoácido. Peptidase, asa uma enzima, vai cortar ao término da tradução. É basicamente isso. Aqui tem outro exemplo também que
Foi o que eu falei que tem certas proteínas que elas precisam ser clivadas para a sua ativação, porque o corpo, a célula, como é que ela funciona? Ela, tudo, cara, tudo é o máximo de eficiência possível. Então, e eficiência e o menos gasto de energia possível. Então, nem todas as atividades que acontecem dentro da célula vão acontecer, sabe? Tem algumas atividades que elas só irão acontecer quando for ativadas para não ter um gasto de energia desnecessário. Tipo, entendeu? Aqui tem um exemplo, que é a insulina. Que a insulina, ela começa como pró-insulina. Por exemplo, nem todo mundo tem um nível assim, regulado de insulina, certo? Há uma certa regulação, ou seja, a célula ela começa a produzir e depois ela para. Ou seja, a insulina ela é ativada quando precisa da presença da insulina. E como é que essa ativação ocorre? Por clivagem proteolítica. Primeiro a insulina ela começa a ser um pré-pró-insulina, onde o que é esse pré-pró-insulina? Ela é uma insulina, ela é um polipeptídeo com diversas cadeias, e esse polipeptídeo ele vai ter uma sequência que é chamada de sequência peptídeo sinal. Esse peptídeo sinal, a gente vai falar mais para frente, ele é uma sequência de aminoácidos que é um sinal para a célula de, de direcionamento ou endereçamento de onde aquela proteína vai atuar. Então a célula ela vai reconhecer esse peptídeo sinal e vai levar todo esse polipeptídeo para a sua área de atuação, certo? Depois que é levado, é feito esse transporte, esse peptídeo sinal ele é clivado, certo? E aí depois dessa clivagem, primeiro você tira a pré-proinsulina. Aí essa pré-proinsulina, que é um polipeptídeo com o seu peptídeo sinal, levou esse peptídeo sinal, ele é clivado, certo? Ele é clivado e o que resta aqui? A pró-insulina. Essa pró-insulina é tipo uma insulina, só que inativa. Agora, como faz para ela ficar ativa? Tem várias cadeias nesse polipeptídeo aqui. Uma cadeia dessa, ela é retirada também, ela é clivada. E, vai lembrar que essa proteína ela é estabilizada por pontes de sulfeto, certo? E uma cadeia dessa ela é retirada, é clivada, e após essa clivagem, você dá origem à insulina ativa, entendeu? Tem outras modificações que eu também falei, que são modificações covalentes, que é quando você adiciona algum componente covalente por ligação covalente, por exemplo, acetil, você glicosila, você hidroxila, você metila, você fosforila. Tudo isso tem a ver com o controle da atividade. E aqui tem uma informação interessante que é acerca da glicosilação. A glicosilação ela é muito visível e ela é muito importante no complexo de Golgi. Ela é muito presente no complexo de Golgi. Provavelmente para o endereçamento dessas proteínas, entendeu? Essas proteínas, quando elas chegam lá, elas são glicosiladas, certo? E essa glicosilação favorece para esse controle e para esse endereçamento das proteínas para as suas respectivas locais de atuação, certo? E aqui tem um exemplo que a glicosilação é importante para a formação de proteína funcional, o que corrobora pelo fato de vários antibióticos interferirem em uma ou mais etapas desse processo. Ou seja, antibióticos que têm a função de matar, por exemplo, matar bactérias, eles vão atuar nessas áreas de endereçamento de proteínas, né? Que é uma função vital para uma célula, para uma bactéria, ter essas proteínas, por exemplo, pode ser uma proteína de membrana. Se ela não tiver essa proteína de membrana, talvez ela não consiga se defender contra o sistema imunológico, contra o antibiótico, entendeu? Então,
é bem interessante, né? Como é que essas áreas de atuação que o antibiótico recebe. Tá, agora falamos das mudanças. Agora vamos falar do endereçamento. Eu vou tentar fazer um desenho, uma célula aqui, para ser um negócio bacana. Parece um ovo, mas beleza. Ó, isso aqui, não sei se dá pra ver. O que que acontece? Ai, caralho. Isso aqui é o núcleo, beleza? Isso aqui, tudo isso aqui é o citoplasma da célula. Isso aqui é a membrana da célula, aqui é a face extracelular, beleza? Tá. A primeira parte que eu vou falar na verdade, antes de falar para onde vai as organelas, vou falar do peptídeo sinal. O peptídeo sinal, o que que ele é? Ele é uma sequência, na verdade, uma sequência sinalizadora para a célula. Ela, em eucariotos, ela está bem presente. Ela fica perto ou no mesmo, ela fica perto da parte aminoterminal, ou seja, é só você pensar na, na estrutura de um aminoácido. O aminoácido tem a parte amino, o grupo carboxil. Ele está mais para o grupo amino, certo? Que no final do peptídeo ele vai ter tipo um amino. Se você ver todo um peptídeo, aí vai ver no final, tem um grupo amino aqui, que é terminal mesmo, que é um termina no amino, e aqui um grupo carboxil terminal, que é um grupo carboxila que está no término. E onde é que vai estar a sequência final? A sequência sinal, o peptídeo sinal, onde é que ela vai estar? Se eu falei que ela vai estar no grupo amino, então vai estar para cá, vai estar perto desse aqui, entendeu? E é uma sequência de aminoácidos que nele vão estar as informações necessárias, dependendo da estrutura, vão estar as informações necessárias para a célula reconhecer aquela proteína e falar, beleza, ó, ela está com essa sequência aqui, essa sequência aminoterminal. Eu vou pegar ela, li aqui, peguei a informação, vou levar ela para a área de atuação. Por exemplo, pô, vi essa sequência sinal aqui do cloroplasto. Não, eu vi essa sequência sinal dessa proteína, reconheci e vi que é do cloroplasto. Então, beleza, eu vou levar para o cloroplasto. Pô, eu vi essa aqui, essa sequência sinal, e ela é do núcleo. Então, vou levar a proteína para o núcleo, entendeu? Então, é assim que funciona. Proteínas que de membrana, elas vão ter essa sequência sinal um pouco alterada. Essa sequência sinal ela pode ter resíduos hidrofóbicos. Por quê? Porque a proteína de membrana ela precisa ter estrutura hidrofóbica para permanecer na membrana, né? Que se ela não tiver, ela vai ser expulsa. Se ela for hidrofílica, ela não vai entrar na membrana. É algo assim meio lógico da gente pensar, porque a membrana ela é hidrofóbica, ela é anfipática na verdade, mas as membranas, as proteínas que estão na membrana, tem proteínas que elas são transmembranas, que elas atravessam a membrana. Ela precisa ter uma parte que é hidrofóbica para conseguir atravessar a membrana, entendeu? Beleza, então o primeiro que eu vou falar aqui é o endereçamento do retículo endoplasmático. Vou desenhar ele aqui. O retículo endoplasmático ele fica assim do lado do núcleo, tá vendo? Ó, aqui. Tá meio feio, mas é isso. Esse aqui é o retículo endoplasmático. O que que vai acontecer aqui? O que que vai acontecer? Primeiro, o que que é importante a gente saber? O RNA mensageiro, ele sai do núcleo, certo? Ó, ele sai do núcleo. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer etapa por etapa. Ele sai do núcleo. Vamos supor que a gente tem ribossomos aqui livres. Tá vendo? Tem ribossomos aqui livres. O RNA mensageiro, ele sai do núcleo, certo? Saiu do núcleo e foi para o citoplasma.
e ele vai para o ribossomo, ele vai para o ribossomo e começa a fazer a tradução. Só que aí o que que acontece? Como a gente falou, no processo de tradução, no processo de tradução começa a fazer a cadeia polipeptídica, e essa cadeia polipeptídica ela vai ter uma sequência que a gente falou, que é a sequência sinal, certo? Essa sequência sinal, o que que vai acontecer? Vai ter uma proteína aqui no citoplasma que se chama SRP. Essa proteína SRP, ela é uma proteína que ela vai reconhecer se essa sequência, esse peptídeo sinal aqui, se tiver essa ligação da CRP com essa sequência aqui, se esse CRP reconhecer essa sequência, o que isso vai dizer para a célula? Vai falar, opa, reconhecer aqui. Se eu reconheci, essa proteína que está sendo sintetizada, ela tem que ser sintetizada dentro do retículo endoplasmático. Ela vai ser enviada para o retículo endoplasmático. Ou seja, já começa a primeira etapa do processo de endereçamento para o retículo endoplasmático, que é o quê? Que é, existe uma proteína, que é a SRP, importante falar isso, é SRP, que ela vai reconhecer esse peptídeo sinal e vai falar, pô, essa aqui ela é para o retículo endoplasmático. E o que que vai acontecer? Quando o SRP ele se liga a essa sequência, ele vai interromper a tradução do ribossomo, vai falar, opa, peraí, para aí, porque você precisa ir lá para o retículo plasmático. O que que ela vai fazer? Ela vai interromper a tradução e vai levar o ribossomo para o retículo plasmático. E esse ribossomo ele vai ficar acoplado à membrana. Por quê? Porque na membrana do retículo plasmático tem receptores de SRP, receptores dessa proteína que está ligada à sequência a peptídeo sinal, e esses receptores vão ver, ó, tá chegando essa RPI. Conectou através do gasto de energia, do GTP, e a partir do momento que conectou o ribossomo aqui, o que que vai fazer? O que que vai acontecer aqui? Eu vou tentar dar um zoom do que vai acontecer. Estica o cabelo. É isso aqui que vai acontecer. Ó. Eu tentei dar um zoom aqui. Ó, o que que vai acontecer? Aqui, esses quadrados aqui são os receptores. Isso aqui é o ribossomo e isso aqui é a cadeia polipeptídica sendo sintetizada. Quando o SRP se ligar ao receptor, ele vai falar, ó, ele vai fazer, pô, fiz a minha parte aqui. Fez a parte dele, e o SRP se desassocia e ele, desassociando, vai fazer com que o ribossomo reinicie sua atividade. Agora, o que que acontece? Ele tá, opa, não dá para ver aqui. O ribossomo ele reinicia a sua atividade. Agora ele está fazendo a síntese para dentro da membrana, entendeu? E assim o que, que acontece? Direcionando para a organela que ela vai atuar ou que ela precisa ir, entendeu? Então, a cadeia polipeptídica ela está sendo sintetizada para dentro. E no final ela vai ficar aqui, vai ficar ali dentro e ou ela vai exercer a sua função ali, se ela precisar, ou ela vai passar por mais mudanças conformacionais até ir para a sua área de atuação. Então, o que acontece? Quando
o polipeptídeo todo é sintetizado, ele fica, quando todo o polipeptídeo é sintetizado, todo ele está aqui dentro já, e o ribossomo já foi embora, é importante falar que essa sequência sinal ela também é clivada porque ela já fez o que tinha que fazer, entendeu? Que é levar, fazer todo esse processo de levar essa cadeia polipeptídica até aqui, e depois quando ela entra aqui, ela é clivada, beleza? Esse é o processo de endereçamento do retículo endoplasmático. Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Não, acho que não. Tá. Aí o que vai acontecer? Eu vou desenhar o outro aqui. Deixa eu apagar esses ribossomos aqui soltos. Tá. Aí o que vai acontecer? Esse aqui é o complexo de Golgi. Esse aqui tá feio, mas é o complexo de Golgi. O que vai acontecer aqui? A partir do momento que o polipeptídeo está aqui, ele vai passar por diversas modificações. Pode passar por diversas modificações que a gente falou. Pode ser crivado, pode ser adicionado metil, carboxil, pode ser glicosado, pode sofrer acetilação, enfim, o que for necessário para a célula é, endereçar as proteínas. E conforme for passando por essas mudanças, a proteína, a proteína aqui, o polipeptídeo, ele não vai estar mais compatível com o meio onde ele está. Tipo, ele vai passar por diversas mudanças onde ele vai ficar meio que incompatível, não vai ficar, a sua estrutura não vai conseguir ficar dentro do retículo endoplasmático. E o que que isso vai acontecer? Vai acabar que o retículo endoplasmático ele essa proteína vai ser vesiculada ali e ela vai ser direcionada para o complexo de Golgi. E quando ela chega no complexo de Golgi, ela primeiro chega nessa parte aqui, onde essa parte se chama cis-Golgi, onde essa proteína, essa vesícula, ela entra aqui, se abre, né, aquele processo de vesícula, ela entra, se abre aqui na membrana e tal, e a proteína está aqui. A partir do momento que a proteína está aqui, ela passa por outras modificações, enfim. E depois do cis-Golgi, ela vai para o trans-Golgi, e aí passa por modificações e tarará, tarará. As modificações principais eu falei, lembra da glicosilação, que é uma das que mais acontece aqui. E a partir daqui, ela pode ser enviada por lisossomo, pode ser enviada para excreção. O que vai acontecer aqui? Vai ser uma vesícula aqui também, e ela pode ser direcionada para a membrana, onde essa vesícula vai abrir, ou essa proteína vai ficar na membrana, ou ela vai para o meio externo. Beleza? E é isso. É basicamente isso. Tem outras coisas que eu não falei também, os outros endereçamentos. O endereçamento para o núcleo. Algo que é interessante falar é que o endereçamento no núcleo, como a gente falou, a síntese de proteína ela ocorre fora do citoplasma. Ela ocorre fora do núcleo, ela ocorre no citoplasma. Só que a gente sabe que tem muitas proteínas no núcleo, muitas proteínas. Como, por exemplo, as histonas, é uma das proteínas que está no núcleo, a RNA polimerase, DNA polimerase, helicase, todas aquelas proteínas, enzimas, são feitas fora, mas elas estão no núcleo. Então, elas precisam ir para o núcleo. E qual é a sequência que vai ser identificada por um receptor, por uma enzima que vai levar ela para o núcleo? É chamado de NLS, que é essa sequência, essa peptídeo sinal, que ela não vai estar próxima do amino terminal. Na verdade, ela está localizada na região interna da proteína, então isso é uma diferença e ela vai ser internalizada pelo núcleo. E uma coisa que é interessante falar também é que o núcleo ele tem esse processo de internalização de proteínas, mas também de expulsão ou exclusão de proteínas. Proteínas
vem e sai do núcleo, sabe? Então isso é bem interessante. O outro também que é importante falar é do cloroplasto, da mitocôndria e do peroxisoma. O cloroplasto e a mitocôndria são parecidos porque tem aquela teoria do simbiótica, né, que os dois eles são duas organelas que elas têm duas camadas, né, tem duas membranas. Eram bactérias, né, tem aquele teoria do simbiótica, elas vão ser um processo parecido. Elas têm essa sequência também, que ela está perto do amino terminal. E o que vai acontecer? Como tem duas membranas, por exemplo, a proteína que quer ficar dentro da mitocôndria, ela vai ter como se fosse uma hierarquia de sequências peptídicas, onde identificou essa daqui, entrou na membrana externa da mitocôndria, beleza, cliva, vaza. Aí tem uma outra aqui falando que, na verdade, é para a membrana mais interna ainda. Então, vai para a membrana interna, depois que entrou, vaza e está dentro, entendeu? E a grande diferença, né, que provavelmente vai cobrar na prova, é a diferença de cloroplasto, mitocôndria e peroxissomo. Porque o peroxissomo, no caso dele, a peptide sinal, ela não está na amino terminal, ela está no carboxil terminal. O carboxil terminal, algo assim. E é um processo parecido. E é basicamente isso. Não lembro se tem mais alguma coisa específica, e é isso. Basicamente isso.